me chamou muita atenção ontem uma reportagem de Eduardo Militão, do repórter Eduardo Militão, no UOL. Uma reportagem sobre o Supremo limitando ou impedindo o acesso da reportagem do UOL ao sistema de distribuição de processos do tribunal. O que eu estou falando? Daquele mecanismo de sorteio que a gente ouve falar com grande frequência. Chega um processo, uma ação ao tribunal e há um sistema de sorteio eletrônico que, disparado, vai distribuir e, assim, remeter os processos. E, durante alguns anos, se não me engano, 5, se tentou acesso a esse mecanismo de distribuição que teve muito... talvez até o fato deflagrador tenha sido um sorteio relativamente à Lava Jato, que fez com que os processos fossem para Edson Fachin. Sempre houve muita curiosidade e, legitimamente, não digo nem desconfiança, mas dúvidas sobre como se dava esse sorteio, considerando, e aí as maledicentes sempre vão dizer, considerando a sorte de algum desses sorteios, né? A forma como, caramba, caiu, não é que caiu esse negócio com o ministro, todo mundo... Enfim, o STF impediu que o jornalismo, que a reportagem do UOL, auditasse sistema de distribuição de processos do tribunal. Eu repito, uma reportagem importante, seria importante a reportagem, a análise desse sistema, como é importante a reportagem muito sucinta, muito equilibrada, que mostra o que aconteceu. O ministro Barroso, que preside o tribunal, depois de muito tempo, havia autorizado que a equipe do UOL, com técnicos, com especialistas, fossem ao tribunal para auditar, para verificar esse sistema, para entender esse sistema, para estudar o seu código-fonte. Seria uma inspeção, como eu disse, com técnicos do código-fonte do sistema, por meio do qual são distribuídos os processos entre ministros. Em março de 2024, o Supremo, o ministro Barroso, sob a requisição da Lei de Acesso à Informação, do UOL via Lei de Acesso à Informação, o ministro havia autorizado. Quando autorizou, baseou a autorização no interesse público. E, claro, interesse público com base na transparência. Desde então, algumas vezes, na comunicação com o tribunal, a reportagem do UOL confirmou, reconfirmou o compromisso, mandou documentos pedidos pelo tribunal, seguiu o rito determinado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, um dos técnicos veio da Dinamarca, então havia da parte da reportagem do UOL a necessidade de antecedência para organizar essa visita, a ida a Brasília, há custos óbvios contidos nisso tudo, daí porque as confirmações foram sendo feitas e tudo, claro, sob aquilo pedido pelo Supremo Tribunal Federal. Faltando 72 horas para o evento, isso já, portanto, em setembro, no dia 6 de setembro, 72 horas antes da data marcada para o início dessa visita, dessa editoria, o Supremo entrou em contato e cancelou a agenda, cancelou a visita, portanto, a auditoria, com a alegação, que eu vou chamar aqui de desculpa, com a alegação, desculpa, de que as autorizações não estavam dentro de um processo administrativo. O Supremo conduziu esse processo. A reportagem deixa claro isso. Conduziu esse processo, fez as requisições. O Supremo é que tocou um processo. A antevéspera do dia marcado para o início dessa visita técnica, o próprio Supremo alega que o processo que ele, Supremo, tocou, nos seus termos, não estava dentro de um processo administrativo. O pessoal do UOL tentou resolver, né? Tudo bem, o que a gente pode fazer para botar isso tudo, esses meses todos de tratativas dentro do processo administrativo?
Mas, finalmente, no dia 13, o ministro Barroso cancelou completamente. Houve o cancelamento geral da visita, e a alegação do ministro Barroso, finalmente, já não era mais burocrática, era de que a análise poderia facilitar ataques de hackers, sei lá como é que chama, e ficou para um outro dia. Então é isso que temos, é uma página lamentável, que teve pouca repercussão, mas não é tarde, na nossa imprensa, e que precisa ser compreendido num âmbito mais amplo de falta de transparência e de uma percepção dos ministros do Supremo, inclusive nas suas viagens, nos seus eventos, nas suas circulações políticas, numa percepção de que são autossuficientes, sob algum grau de luz, impecáveis, que não devem satisfação à sociedade. Isso aqui é mais uma comunicação da Corte Constitucional Brasileira, ferindo princípios da Constituição que eles, ministros do Supremo, como conjunto, deveriam preservar, mais uma comunicação dos ministros do Supremo de que você que está aí, você, cidadão brasileiro, precisa confiar em mim. Mas por que eu preciso confiar no senhor? Porque eu sou eu. Você precisa confiar em mim e acreditar no que eu digo, no que eu faço, porque eu sou um delegado, eu sou iluminado, eu sou ministro da Suprema Corte. Então, se eu estou dizendo que assim é, se eu estou dizendo que o processo da distribuição não tem falhas, está tudo bem, não, você precisa acreditar. Não consigo entender a razão, porque, e tecnicamente essa conversa aqui do Barroso, a própria reportagem fala isso, a análise poderia facilitar ataques de hackers, é tecnicamente insustentável. Né? A natureza do que se faria ali, a natureza da auditoria e tal, não facilitaria em nada ataque hackers, mas é a desculpa que o ignorante também daria. Não, pode abrir para um hacker. E tal. Transparência em 2024, a coisa mais legítima que há é o direito da sociedade saber como processos são distribuídos, qual é o sistema, como funciona o processo, a forma de distribuição. E se há dúvidas, tem de ser do interesse do tribunal esclarecê-las, explicar de que maneira essas distribuições são feitas, por quê, como é que funciona essa roleta, por que um processo vai para um, por que vai para outro. Na República não dá para ser assim. Eu estou dizendo, você tem que acreditar. Não funciona assim. Quando se tenta fazer funcionar assim, se gera desconfiança que perverte o debate crítico sério e abre brechas para a instrumentalização das preocupações com segurança da informação, com transparência e tudo mais. Página ruim, ministro Barroso. Mais uma página ruim da sua gestão.